Ele perseguia a igreja, mas olha só o que aconteceu. Eu me criei numa família devota. Trabalhava, tinha uma firma. Isso foi no ano de 67. E nessa época eu fui fazer um serviço e a gente ficou lá uns 20 dias. E na casa que a gente morava, era uma casa alugada, aí tinha um salão. E depois daquele salão tinha as peças onde nós morávamos, né? Só que a porta da entrada era a mesma, né? A dona Pedra, que era a dona da casa, ela era da igreja batista. E quando nós alugamos, nós não quisemos alugar o salão. Porque alugar o salão para quê? Sim. Aí alugamos só as peças, eram sala, cozinha, quarto e banheiro, né? Mas naqueles 20 dias que eu fiquei fora, ela alugou para uma igreja, o salão. Daí eu lembro que quando nós terminamos o serviço, nós ficamos esperando a prefeitura nos buscar. Eu tomei uma dose de cunhaque. Aí chegamos em casa, quando eu bati na porta, que abriu a porta, estava lá o salão, um púlpito, cadeiras, né? Aí eu perguntei o que é isso. Aí falaram que era igreja, né? Aí eu fui na dona Pedra, morava no lado, e olha só, alugou para a igreja, né? Não, vocês não quiserem alugar, eu tenho para alugar, aluguei. Só que não vão fazer culto. Aí no outro dia tinha culto. E eu a chave era a mesma, tinha que abrir a porta, né? Eu fiquei com a chave. Naqueles 20 dias que eu fiquei fora, tinha se convertido um amigo meu, por nome Flávio. E eu nem sabia. Aí no outro dia, 6 horas da tarde, eu cheguei em casa, fechei a porta. E eu lembro que chegou 3 irmãs. Aí eu não abri a porta, mas tinha uma janela, elas se encostaram na janela. Eu fui lá, enchi uma bacia de água e joguei em cima das irmãs aquela água, né? E daí elas ficaram ali molhadas, né? Mas ficaram ali esperando, né? Daí, mas a sorte delas e da igreja, no caso, que o Flávio tinha se convertido. Aí de repente eu olhei e vinha descendo o Flávio. Aí quando elas falaram pro Flávio, o Flávio disse, mas olha, deixa eu conversar com o Sabiá, eu sei que ele sempre vivia, ele é amigo da gente, né? Lá ele veio na janela e falou comigo. Que é isso, Sabiá? É a igreja, eu me converti, é bom, não sei o quê. E digo, olha, por causa de você eu vou abrir a porta. Mas só que qualquer coisa que der, eu vou entrar e vou escolhambar. Daí aí começou, chegou o pastor, mas o pastor, por isso que eu digo, o pastor tem que ser pessoa de experiência. O pastor tem que ter jeito, né? Quando contaram para ele, ele disse, não, vamos orar pelo dono da casa. Eu não era dono, eu pagava aluguel, sim, né? sim. Mas ele, vamos orar pro dono da casa, é gente boa, e estava falando lá para mim ouvir, né? Aí começou o culto. Nós tínhamos uma máquina, aquela de costura, que era de pedal embaixo, né? Pedalar ela. Encostei bem na parede, assim, e eu pedalando aquela máquina, barulhão, tec, barulhão, né? E eles fazendo o culto deles lá, né? Aí terminou o culto, eles fecharam a igreja e tal, e foram embora. Aí no outro dia eu fui trabalhar. Aí tinha culto no outro dia de novo. Daí eu sei que 2 cultos só incomodei. E fizeram aqueles cultos deles lá, eu achei apavorado, porque eu fazia um barulhão lá do lado de lá, né? E pegava cigarro, era uma casa de madeira, tinha umas frestas, eu fumava e largava a fumaça. Bem onde o pastor estava pregando, né? Porque realmente eu não ia me converter por convite, mas Deus tinha um chamado. Aí no segundo culto, terminou o culto, foram embora, fecharam o salão. Quando foi mais ou menos 1h da manhã, eu olhei aonde o pastor tinha colocado o púlpito, tinha aquele suporte que era empendurado, hoje nem existe mais, né? Suportezinho pendurado e a lâmpada era rosqueada ali, né? Eu lembro que era mais ou menos 1h. Eu abri o olho assim pela fresta, estava acesa a luz, né? Daí eu pensei comigo, alguém deixou a luz acesa, a gente não viu, né? Fui lá, desliguei e fui pro meu quarto. Mais ou menos às 3h da manhã, mais ou menos, eu olhei e estava acesa de novo a luz. Daí eu digo, mas... Perguntei, não foi ninguém? Não, ninguém foi lá. Aí eu fui lá, desrosquei o bico de luz, né? Deixei quase caindo. Quero ver se já vai acender agora, né? Quando foi de manhã cedo, eu levantei e estava acesa de novo, aquele bico de luz. Aí eu comecei a ficar pensativo, né? Tem mistério aí. Aí fui trabalhar, mas eu trabalhando o dia todo, pensando naquilo. Eu estava pintando o prédio, estava um balancinho, né?
E Deus começou a falar comigo, porque eu comecei a olhar para baixo e pensei, olhei as cordas, né, penduradas, aquele balancinho, digo, se arrebenta essa corda aqui. Mas nunca pensava nisso, né, acostumado mesmo, pensar aquilo, né? Mas naquele dia começou aquele medo, né, de arrebentar aquela corda e eu caio aqui. Mas tudo bem. Aí cheguei em casa e digo, vou mandar chamar o pastor. Aí mandei chamar o pastor morava umas 4 quadras longe de onde eu morava. E ele muito disposto, por isso que eu digo, a pessoa tem que fazer a obra de Deus, ele não tem que ter preguiça. Ele tem que estar disponível 24 horas. Exatamente. Né? Mandei chamar o pastor, levou meia hora e chegou lá em casa. Aí, eu digo, entra, aí ele entrou, eu comecei a contar para ele a história. Né? Daí ele começou a dizer, ó, Deus tem um plano com você. Deus tem um chamado. E que chamado? Eu não entendia nada de chamado, né? Que chamado? Não. Daí ele me contou a história de Paulo. Aí eu nem sabia de história do apóstolo Paulo. Daí ele me disse, o apóstolo Paulo era uma perseguidor da igreja. Sim. Que nem tu tá fazendo. Aí tu não deixa nós fazer os cultos. Incomodando e ameaçando. Vindo dar tiro aqui. Nós, aí. Imagina. Mas Paulo era um perseguidor. E iria para Damasco prender os crentes e tal, ali lá no caminho, Jesus apareceu ele através de uma luz. Exatamente. E daí ele disse, Deus apareceu para você também através da luz. Que 3 vezes acendeu as luzes aí, sem ninguém tocar a mão. Então é um chamado de Deus na tua vida. Tu vai ser um ganhador de almas. Eu digo, mas não entendia nada, né? Sim. Mas se for para ser, nada. Aí ele... Conversamos, ele ficou, acho, uma meia hora pregando para mim, mostrando os caminhos de Jesus e tal, né? Que Jesus tinha um plano na minha vida, né? Que Jesus é o caminho e tal. E foi falando de Jesus para mim, né? Aí eu disse para ele assim, ó, o negócio é o seguinte, eu bebo, mas não sou viciado na bebida. Agora o cigarro eu sou viciado. Daí ele pegou 3 balas de menta, tu vê como é que é Deus, né? Ele disse, ó, eu vou orar para essas 3 balas aqui, ó. Quando der vontade de fumar, tu, em vez de fumar, tu chupa uma bala dessa. A gente tem que ver a bala com cigarro. Eu falei para ele assim, não, mas tu faz o que eu estou mandando. Deus vai trabalhar na tua vida. Aí orou por mim e foi embora. Eu peguei aquelas balas, coloquei no bolso. Aí, um pouco deu vontade de fumar, chupei uma bala. E fiz como ele mandou fazer. Daí no outro dia cedo fui trabalhar, eu tinha 2 balinhas daquela, fui trabalhar. E lá novamente no balancinho, depois eu com vontade de fumar. Eu veio de pegar o cigarro, peguei a bala. Eu sei que eu chupei aquelas 3 balas. Uma de noite e 2 durante o dia, né? No trabalho. E sabe que eu me esqueci do cigarro? Aí quando a hora de largar, digo, eu vou para casa hoje, vou no culto. Mas aí o diabo também trabalhou na minha mente. Digo, o que tu vai fazer ali? Tu incomodou, entendeu? Claro. Agora tu não tem vergonha de ir lá no meio deles lá, né? Aí eu fiquei pensando, acho que eu não vou mesmo. Vi aquele pensamento de... Aí me sentei no sofá e fiquei... Não, mas eu vou ir. Quando eu abri a porta para entrar, assim, o pessoal se apavorava, porque eu prometia de entrar lá dentro e dar tiro nele. Daí eu entrei e fiquei de pé no costado da parede, assim. Mas o pastor ele era muito querido, assim, um ganhador de alma, né? Pastor Celcinho, o nome dele, né? Quando ele disse, que bom que o dono da casa está com a gente aqui, eu vou colocar uma cadeira aqui bem especial para ele. Tu vê como a pessoa sabe trabalhar, ganhar para Jesus, né? Aí arrumaram uma cadeira bem perto do lado dele, lá me colocou sentado lá. Ele fez um culto só para mim. E você acredita que daquele dia em diante eu comecei a seguir. Aí ele marcou um batismo, fui e me batizei. 3 meses eu fiquei cuidando da igreja que eu a perseguia. Então a igreja que eu a persegui, eu comecei a atender o trabalho. Aí ganhei o terreno, construí a igreja, o templo, né? E a gente trabalhava, né? E eu investia bastante na obra, material, eu doei todo o material, né? Fizemos uma congregação lá para comportar umas 80 pessoas, né? E a vida da gente foi assim, só que também tinha um porém, né? Quando me converti, meu pai me tocou de casa. Ele diz, a partir de hoje, tu não é mais meu filho. Aí eu fui morar com um tio meu. Aí meu pai me toca de casa, que não era mais filho.
Dali em 8 anos eu ganhei toda a minha família para Jesus. Eu quando falo, eu fico um pouco emocionado. Imagina. Meu Deus, que bênção. Porque ganhei meu pai, batizei minha mãe, batizei todos os meus 5 irmãos, ganhei para Jesus todos eles. Que bênção. E o meu pai faleceu diácono da igreja.